Bom dia, irmãs. Que a graça e a paz seja com todas. Amém? Estão todas bem? Tiveram uma boa semana? Graças a Deus, né? Mas, irmãs, nós vamos hoje começar uma nova série na nossa classe aqui, na classe Débora. Nós vamos estudar um novo livro. Já estudamos 2 juntos, né? Ruth e Esther. E agora nós vamos estudar o livro de Eclesiastes. Então, se você já puder abrir a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 1, nós vamos começar. Antes de nós começarmos, deixa eu dizer algumas coisas. Eu não tinha a pretensão de fazer essa sequência agora. Há alguns meses atrás eu tinha planejado uma outra série de estudos para a gente fazer nos 10 mandamentos. Era isso que eu estava planejando. Mas, enquanto eu estava chegando no final do livro de Esther, eu estava pensando e analisando esse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo de exceção, de muitas mortes, né? Há algumas semanas atrás nós estávamos tendo velórios quase todos os dias aqui em São Bento, né? Então eu considerei que seria interessante inverter e nós estudarmos Eclesiastes agora, já que ele vai tocar em muitas dessas questões, né? Da morte, do sentido da vida. Enfim, eu julguei que seria mais interessante então que nós, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estudássemos o livro de Eclesiastes. Então peço que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, e nós vamos ver a primeira parte desse livro, dos versículos de 1 a 11. Eclesiastes capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 11. Vamos ler de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares e as irmãs leem os versículos pares. Todo mundo conseguiu encontrar? Eclesiastes 1, de 1 a 11. Leitura alternada. Vamos ler com todo entusiasmo, irmãs. Essa é a palavra do Senhor que merece o nosso ânimo. Vamos ler a palavra de Deus. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Volta-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são conselheiras, porque ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vereis isto é novo? Não, já foi os séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vou pedir à nossa irmã Regiane, posso estar fazendo uma oração, pedindo pelo estudo dessa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que o Senhor coloca diante de nós, para que possamos à luz dela, ó Pai, Deus, aumentar a nossa comunhão contigo e termos, Senhor, a oportunidade de vivermos de acordo, ó Senhor, com a tua vontade. Mas nós te suplicamos, Senhor, e o teu Santo Espírito ilumina, ó Pai, a nossa mente para recebermos, acolhermos, Senhor, a tua palavra, guardarmos em nosso coração para não pecarmos contra ti e vivermos da maneira que te apraz, Senhor. Suplicamos pelo teu servo que está à frente, Senhor, e que irá ministrar, irá nos ensinar, Pai, a tua palavra, que ele possa transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor o instruiu por meio do teu Santo Espírito, para que conjuntamente, Senhor, possamos crescer na tua graça e na sabedoria. Que o Senhor
nos impeça de ver com clareza a tua palavra pela iluminação do Espírito Santo. Nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãs, antes de entrarmos no texto propriamente dito, deixa eu fazer uma pergunta que você não precisa responder audivelmente. Você já teve que dar uma má notícia a alguém? Você já foi encarregado de entregar uma notícia ruim para alguma pessoa ou para um grupo de pessoas? Talvez que alguém morreu, você já teve que comunicar a alguém que um parente querido daquela pessoa faleceu, que ela ficou doente, que houve alguma coisa ruim, que alguma pessoa não conseguiu algo que estava buscando? Se você já passou por essa experiência, você vai concordar, e eu acho que todos nós vamos concordar, que ninguém quer ser portador de má notícias, não é isso? Nós queremos dar boas notícias para as pessoas. Nós não queremos ser pessoas encarregadas de entregar uma má notícia. Uma das coisas que torna essa obrigação ou esse compromisso de, às vezes, ter que dar uma má notícia a alguém é que muitas vezes as pessoas acabam transportando para o portador da notícia a insatisfação gerada pela notícia. Às vezes você vai dar uma má notícia para alguém, dizer algo desagradável e a pessoa se revolta com quem deu a notícia. Aí você tem que dizer, olha, eu só estou dando a notícia. Mesmo assim, irmãs, más notícias são necessárias. É necessário muitas vezes dar más notícias às pessoas. Por exemplo, pense no caso do médico. O médico precisa ser sincero com o seu paciente, né? Ele precisa dizer o que a pessoa realmente tem, por mais grave que seja, porque essa é a única esperança que a pessoa tem de, mediante um tratamento, alcançar a cura. E se nós pudéssemos definir o livro de Eclesiastes em pouquíssimas palavras, nós diríamos que ele é uma má notícia. O autor escreve esse livro, de 12 capítulos na nossa versão, para nos dar uma grande má notícia, mas que, no entanto, é necessária para a nossa vida. Se você for lá para o final do livro, veja o capítulo 12, versículo 11, você vai ver que o autor é muito sincero sobre a dureza das suas palavras. Veja aí, capítulo 12, versículo 11. Ele diz que as suas próprias palavras, as palavras dos sábios, são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. O próprio autor diz que o que ele tem a dizer nesse livro aqui é como um aguilhão, como uma agulha, como um prego, mas que, no entanto, é necessário. Volto para o capítulo 1 e nós vamos encontrar algumas informações preliminares sobre esse livro aí. Nós estamos estudando agora um livro de literatura de sabedoria. A Bíblia tem esse gênero literário da sabedoria e Eclesiastes faz parte exatamente desse gênero. Então nós não vamos ter as informações assim bem detalhadas sobre o texto, mas a gente consegue pegar algumas coisas. Veja o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Veja que o autor, ele não diz o seu nome próprio, ele não se identifica nominalmente. Quem está escrevendo é fulano de tal. Ele se chama de pregador. Essa palavra aqui, pregador, no original, é a palavra hebraica koelê, que significa literalmente ajuntador, significa congregador. Koelê é alguém que ajunta as pessoas para dar uma notícia. E aí a nossa versão, a revista Almeida Revista Atualizada, traduziu como pregador. O título desse livro, se você já não tinha tido curiosidade de saber isso, a palavra Eclesiastes é a tradução da palavra hebraica koelê. Então, koelê é hebraico e Eclesiastes é grego. Eclesiaste ou pregador é alguém que ajunta outras pessoas para dizer algo. Por exemplo, na situação que nós estamos vivenciando aqui, eu estou exercendo a figura de Eclesiastes. Vocês estão reunidas e eu estou falando alguma coisa. Então, o versículo 1 diz que ele é a palavra do pregador. Esse pregador, como eu falei, ele não vai se identificar nominalmente, ele não vai dizer quem ele é pelo seu nome próprio, mas tudo indica que o autor desse livro é o rei Salomão. Provavelmente é Salomão o autor desse livro. No próprio versículo 1 que nós estamos olhando, nós já temos algumas evidências disso, já que o autor se diz filho de Davi, rei de Jerusalém. Olhe para o versículo 12 e você vai ver de novo o autor dizendo que foi rei em Jerusalém. Capítulo 1, versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. No versículo 16, nós temos mais uma informação sobre esse pregador. Ele vai dizer que foi mais sábio do que todos os que vieram antes dele. Versículo 16. Disse comigo,
Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então nós temos aqui um quadro que aponta para Salomão. Salomão foi filho de Davi, foi rei em Jerusalém e ele é conhecido pela sua sabedoria. Além disso, no capítulo 2, nós vamos encontrar o autor dizendo que ele teve muitas riquezas, foi um homem muito rico, foi um homem de muitas posses e de muitas realizações. Então tudo isso nos leva a crer que Salomão é o autor do livro de Eclesiastes. Mas provavelmente ele teve ajuda. Existem duas partes do livro que devem ter sido escritas por outra pessoa. A primeira parte é a que nós lemos hoje. O capítulo 1, versículos de 1 a 11, é o prólogo do livro, que deve ter sido escrito por outra pessoa. E a outra parte é a parte final, capítulo 12, dos versículos 9 até o versículo 14, também deve ter sido escrito por uma terceira pessoa. E você consegue perceber isso? Porque, olhe para o capítulo 1 e você vai perceber isso. Nos versículos de 1 a 11, o pregador é referido na terceira pessoa. Percebeu isso? O pregador. Já a partir do versículo 12, veja como é que ele se diz. Eu, o pregador. Na primeira pessoa. Então, provavelmente, o prólogo e o epílogo, no começo e no final do livro, são adições de um editor que deu a forma final do livro aqui. Mas o fato é que o autor é Salomão. E aí, irmãs, é interessante a gente perceber uma coisa. A Salomão são atribuídas a escritura de 3 livros da Escritura. Vocês lembram quais? Salomão escreveu 3 livros. Provérbios, nota de asterisco sobre Provérbios. Salomão não escreveu o livro todo. Ele escreveu a maior parte. Por exemplo, aquela parte final do capítulo 31 foi escrito pela mãe do rei Lemuel, né, sobre a mulher virtuosa. Mas Provérbios, qual é o outro? Cântico dos Cânticos de Salomão, Cantares e Eclesiastes. Preste bem atenção e você vai perceber que cada livro desse representa uma fase da vida do rei Salomão. A começar por Cântico dos Cânticos. Foi escrito na juventude de Salomão. Salomão está perdidamente apaixonado pela Sulamita e escreve o Cântico dos Cânticos de Salomão. Já Provérbios é o livro da fase adulta. Salomão deve ter escrito o livro quando ele já era rei, quando já era um homem adulto. E aí você veja outra coisa interessante. A Sulamita não aparece em Provérbios. Ou ela morreu, ou a paixão já não era a mesma, quando Provérbios foi escrito, né? Mas veja que Provérbios é o livro da vida adulta. Salomão fala sobre certezas, sobre conquistar o mundo, sobre como ser sábio, sobre como fazer as coisas, sobre como é ou qual é o caminho do sucesso. É o livro da vida adulta. Não é nisso que nós pensamos quando nós somos adultos, quando nós não somos mais jovens, nós queremos saber como conquistar o mundo, como fazer as coisas dar certo. Já Eclesiastes é o livro da velhice. É escrito na velhice de Salomão, muito provavelmente. Veja o versículo 4, você vai ver que Salomão diz que geração vai e geração vem. Então, provavelmente, o autor era alguém já de idade avançada. Ele viu pelo menos 2 gerações passarem. Além disso, no capítulo 12, nós vamos encontrar o autor descrevendo a velhice de maneira muito precisa. Ele vai dizer sobre as dores do corpo, sobre a perda da audição. Então, provavelmente, o autor já conhecia essas experiências. E aí nós vamos ver que, assim como Cântico dos Cânticos é um livro escrito de acordo com o espírito do jovem, e assim como Provérbios é um livro escrito de acordo com o espírito do adulto, Eclesiastes é um livro também escrito de acordo com o espírito da terceira idade. Veja que não há muitas referências ao futuro, há muito mais referências ao passado do que ao futuro. O futuro que está na perspectiva do autor é a morte, que é o que deve estar muito próximo dele. Aquele otimismo que a gente encontra em Provérbios não vai aparecer em Eclesiastes. Pelo contrário, Eclesiastes vai mostrar grande pessimismo sobre a vida. Eclesiastes é aquele livro que você não recomendaria para uma pessoa com depressão ler, porque provavelmente o quadro vai piorar. Por exemplo, no capítulo 4 a gente vai encontrar Salomão dizendo que tem melhor sorte o feto que ainda não nasceu do que aquele que já está no mundo. Salomão vai dizer isso. É melhor a vida de quem está dentro da barriga da mãe ainda do que quem já está nesse mundo.
Então vejam, Eclesiastes é escrito provavelmente na velhice de Salomão e tem todo esse pessimismo que tende a ser muito presente quando nós atingimos uma idade mais avançada. Bom, o autor então já está identificado no versículo 1. Os destinatários do livro não são mencionados em nenhum momento. A gente não sabe exatamente para quem Salomão escreveu esse livro, mas os comentaristas acreditam que Salomão deve ter escrito esse livro para que ele fosse lido por gentios, ou seja, por pessoas que não eram do povo de Deus, por pessoas que não eram do povo hebreu. Vocês devem lembrar, com certeza, que Salomão foi um rei muito poderoso. De todos os reis de Israel, Salomão foi aquele que teve maior poder e maior fama. E os reis e príncipes e vassalos dos outros povos vinham visitar Salomão. Vocês lembram lá daquele episódio em que a rainha de Sabá foi visitar Salomão para ouvir da sua sabedoria? Não tem essa história lá no livro dos reis? Isso acontecia frequentemente. Os reis dos outros reinos, os povos vizinhos, sabiam que Salomão era muito sábio e iam até ele para ouvir da sua sabedoria. Eclesiastes deve ter sido escrito para ser lido por essas pessoas, por pessoas que não conheciam o Antigo Testamento. Tanto é que você não vai ter muitas menções da lei de Israel, por exemplo, em Eclesiastes. Você vai ter menções de aspectos mais universais, como a vida, como a morte, como o tempo, como as tristezas, as alegrias. Salomão deve ter escrito esse livro para que os leitores gentios, aqueles que não conheciam a Deus, lessem esse livro e percebessem que eles deveriam se aproximar do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então o autor é Salomão e ele deve ter escrito então para esses leitores gentios. Até aqui, irmãs, está dando para entender tudo que eu estou colocando? Eu disse no começo que Eclesiastes é uma má notícia, em resumo. E essa má notícia está descrita no versículo 2. Veja aí. Qual é a má notícia que Salomão tem a dar? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vocês acham que vaidade aqui significa cuidado cosmético? Não. Infelizmente, a nossa tradução aqui não permite que a gente veja o que é que o autor, o escritor aqui está querendo nos mostrar. Porque hoje a palavra vaidade para nós significa hipercuidado com a aparência. Hoje tem esse sentido. Mas a palavra, irmãs, aqui que é traduzida como vaidade é a palavra hebraica rebel. A palavra hebraica rebel. Sabe o que ela significa literalmente? Vapor, fumaça ou ainda hálito. Vapor, fumaça ou ainda hálito. Se você quer ter uma imagem mais clara do que é que o autor está dizendo aqui, quando a gente vai num lugar muito frio, é porque na nossa realidade não é tão comum. Mas se você for a Garanhuns em determinadas épocas do ano, ou a Triunfo aqui perto também, ou se você já foi a algum lugar muito frio, ou até se você viu isso na televisão, quando está muito frio e as pessoas falam, o que é que sai da boca delas? Uma fumaça, não é isso? Aquela fumaça dura muito ou pouco tempo? Dura muito ou pouco tempo? Dura pouco tempo, não é isso? Aquela fumaça aparece, mas logo se dissipa. Uma outra experiência que a gente pode trazer para a nossa mente, para tentar visualizar melhor o que o autor está dizendo, é a figura do vidro do carro embaçado. Às vezes, quando está muito úmido, muito frio, a gente entra no carro e o vidro está bem embaçado. Às vezes, o embaço é tão grande que não permite que você veja o que tem do outro lado. Mas é só você passar o limpador ou ligar o ar-condicionado naquele modo em que o vento é projetado no vidro e em questão de alguns segundos, aquela fumaça que está ali desaparece. É exatamente essa imagem que Salomão tem aqui para nós. A vida é como uma fumaça que aparece de maneira muito forte, mas rapidamente se dissipa. É real, você consegue ver, mas alguém consegue pegar na fumaça, segurá-la, contê-la? Não, né? Há pouco tempo atrás eu brinquei aqui com a ex-presidente que queria estocar o vento, né? Você não consegue fazer isso, né? É exatamente isso que... Nada pessoal, viu? É exatamente isso que Salomão está dizendo aqui. É que a vida é como uma fumaça assim. Aparece vividamente como algo real, como algo que você quase pode tocar, mas você não consegue segurar. Desaparece muito rapidamente. É por isso que alguns tradutores
antes de eu chegar nessa parte, essa palavra rebel, que é traduzida como vaidade, ela também é o nome de um personagem bíblico, Abel. Inclusive a palavra aparece, né? Rebel, Abel. E é interessante, irmãos, que a palavra que foi usada para vaidade também seja o nome de Abel. Já que, não sei se você já parou para perceber isso, Abel é o primeiro personagem bíblico que morreu. Abel foi o primeiro que morreu. A sua vida, a vida de Abel, aparece na Escritura, mas ela rapidamente desapareceu. Ele foi o primeiro que morreu. A vida de Abel foi a primeira que virou fumaça, a primeira que desapareceu na terra. Exatamente o nome próprio de Abel que é usado para descrever a fumaça, o hálito que rapidamente se esvai. E Salomão diz que a vida é então como esse hálito, como esse vapor que aparece, mas rapidamente ele se esvai. Alguns textos bíblicos trabalham com essa imagem. Por exemplo, não precisa abrir. Tiago capítulo 4, verso 14, Tiago diz que a nossa vida é como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Conseguiram ver a conexão entre Tiago 4,14 e Eclesiastes 1,2? Neblina, vapor, fumaça. Ou, por exemplo, o Salmo 78, versículo 33, quando Asaf, que é o autor do Salmo, diz que Deus fez os seus dias, os dias dos homens, Deus fez com que os seus dias se dissipassem num sopro, num hálito, numa vaidade, e os seus anos em súbito terror. Então é disso que o autor está falando, que a nossa vida é como algo muito passageiro. Por isso, alguns tradutores sugerem que talvez o versículo 2, talvez nós entendêssemos melhor o versículo 2 se ele dissesse assim: futilidade total, futilidade total. Tudo isso não passa de futilidade. Eu sei que é uma expressão muito forte, mas talvez a gente poderia usar como algo como transitório, passageiro, ilusório. É isso que Salomão está dizendo. E ele vai explicar por que ele tem essa opinião sobre a vida no versículo 3, quando ele diz o seguinte: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele faz a seguinte pergunta para provar o seu ponto no versículo 2. O homem se afadiga debaixo do sol, ele se cansa, ele trabalha. Essa expressão, debaixo do sol, é uma expressão que vai aparecer inúmeras vezes em Eclesiastes. Debaixo do sol, ou debaixo do céu, debaixo do sol, debaixo do sol. Essa expressão significa, ou quer designar o nosso mundo, a nossa realidade, o mundo que nós vivemos, a vida que nós vivemos, o que está debaixo do sol. Salomão diz, o homem trabalha, ele se cansa, ele se afadiga com o seu trabalho, mas qual é o proveito que ele consegue? Essa palavra proveito aqui, irmãs, no original, ela é trazida do mundo comercial. Ela significa literalmente lucro. Muito obrigado. Ela significa literalmente lucro ou vantagem. Quando alguém começa um negócio, abre uma lojinha, abre um salão, enfim, qual é a expectativa que a pessoa tem? É que no final do mês ela consiga vender o suficiente para quitar os custos do investimento e sobrar alguma coisa. Não é assim? Qualquer atividade econômica tem esse objetivo. No final do mês, as contas estão tudo paga, o custo dos produtos, o salário dos funcionários e que sobre alguma coisa. Como é que a gente chama isso que sobra? Lucro. Não é assim? No mundo comercial, isso que sobra é lucro. É exatamente isso que o autor está dizendo aqui. Ele está dizendo que a vida é vaidade porque nós corremos, nos cansamos, trabalhamos, mas não existe nenhum tipo de lucro que a gente consiga ter. Não existe nenhum tipo de vantagem que a gente consiga obter com todo esse trabalho. Por isso ele vai dizer que a vida é vaidade. A mensagem desses 3 primeiros versículos aqui, portanto, irmãs, é a de que no plano em que nós vivemos, ou seja, debaixo do sol, nada permanece. Não existe nenhuma maneira de se obter um ganho real e durável, por mais que você se esmere nisso. O lucro não permanece com o investidor. Tal como o vapor, ele desaparece. A mensagem, a má notícia que Salomão tem nesses 3 primeiros versículos é essa. A vida é vaidade, é tal qual o vapor, porque não importa o quanto você trabalhe, o lucro não vai ficar com você.
isso é algo bom ou ruim de se ouvir? No sentido de ser agradável ou desagradável? Desagradável. A gente não quer sair no domingo de manhã para ir para a igreja e ouvir exatamente isso, né? Mas vejam, irmãs, eu falei no começo que más notícias são necessárias. Nós não queremos aceitar isso. Nós temos muita dificuldade com uma mensagem assim. Porque a nossa cultura nos ensina o contrário. Nós queremos acreditar que é possível conseguir alguma coisa nessa vida. Por exemplo, existe um ditado muito conhecido que virou letra de uma música de Legião Urbana, que diz que quem acredita sempre alcança. Já ouviram esse ditado? É letra da música, é letra de uma música de Legião Urbana. Quem acredita sempre alcança. O mundo tenta nos ensinar assim, que se você se esforçar muito, se você batalhar muito, você vai conseguir aquilo que você quer, seja lá o que for. Que basta que você empregue esforço, esmero, dedicação, você vai conseguir as coisas. Veja, nós queremos acreditar nessa mensagem, mas veja que Salomão parece não acreditar nisso. Eu sei que eu vou explicar um pouco melhor o que Salomão quer dizer daqui a pouco, mas por enquanto vamos ficar nesse ponto. Salomão não tem uma visão tão otimista sobre a vida quanto nós tentamos ter. E vejam que parece que Salomão, ou quem está escrevendo aqui essa primeira parte, sabe que a sua mensagem não será muito bem aceita. Veja o versículo 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O autor era alguém de idade avançada e ele sabe que aqueles que ouvissem a sua mensagem, principalmente se fossem mais jovens, não iriam acreditar. Você já percebeu como os jovens e as gerações novas que aparecem, eles tendem a acreditar que vão conseguir fazer tudo? Já percebeu isso? Não é? Os jovens são bastante românticos nesse sentido, né? Eles acreditam que vão conseguir fazer tudo. Eu me considero uma pessoa jovem ainda, eu vou fazer 29, mas há 10 anos atrás, com 18, 19, eu achava que com a idade que eu tenho hoje eu ia ter feito muito mais coisa. E eu acho que todo mundo aqui deve passar pela mesma experiência. É disso que Salomão está falando. Ele está dizendo, olha, eu já vi muitas gerações chegarem. Eu já vi muita gente passar. E eu vou dizer uma coisa, Salomão está dizendo, todos eles acreditavam que iam conseguir fazer a vida acontecer. Mas sabe o que aconteceu? As gerações passaram e a terra ficou. Quantos de vocês sabem da existência desse filme ou já assistiram um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos? Já ouviram falar desse filme? Esse filme mostra a vida de alguns alunos numa escola preparatória nos Estados Unidos. E chega um professor novo da cadeira de inglês. E logo no começo do filme, na primeira aula dele, na aula de apresentação desse professor, ele tira os alunos da sala e ele leva para um corredor do colégio, onde havia vários quadros de turmas passadas. Tem muito isso, né, nas faculdades, nos colégios, as turmas passadas. E ele leva aqueles alunos ali, para quem ele estava dando aula, para olhar, para ver os quadros de turmas de 60 anos atrás, aquelas fotos preto e branco ainda. E ele mostra lá, olha a turma aí de 70 anos atrás, veja o rosto deles. Eles tinham a mesma idade que vocês têm hoje. E eles acreditavam nas mesmas coisas que vocês acreditam hoje. Eles acreditavam que iam conseguir conquistar o mundo. Só que, eu estou parafraseando agora, o professor diz, exatamente agora, eles estão a 7 palmos embaixo da terra. E não conquistaram tudo aquilo que eles queriam conquistar. E aí tem essa cena interessante, o professor pede que os alunos olhem bem de perto e ele começa a sussurrar no ouvido dos alunos, carpe diem, que é uma expressão latina que significa aproveite o dia. O que é que o professor estava mostrando? Não ache que você vai conseguir conquistar tudo, porque você não vai. Você vai morrer e você precisa aproveitar o dia hoje. Então fica a recomendação. Eu vou recomendar muito filme, viu? Durante a exposição de Eclesiastes. Sociedade dos Poetas Mortos. É mais ou menos disso que o autor está falando aqui. Nós temos a tendência, irmãs, de pensarmos que nós vamos conseguir fazer tudo. Nós temos a tendência de acharmos que nós vamos conseguir fazer a vida dar certo, conseguir o lucro, conseguir o proveito que o autor fala no versículo 3. Mas o autor diz, olha, eu já vi muita gente pensar isso e nenhum deles conseguiu esse objetivo. A partir do versículo 5, o autor vai começar a ser um pouco mais prático.
Até agora ele foi bastante teórico e agora ele vai ser um pouco mais prático. Ele vai tentar nos provar que isso é verdade. Que debaixo do sol não existe lucro. Que debaixo do sol não existe recompensa durável. Ele vai tentar nos mostrar isso de maneira bastante prática e bastante visível, de maneira bastante pictórica. E ele começa fazendo isso nos mostrando os elementos da terra, versículos 5 a 7. Ele vai nos fazer olhar para 3 elementos da criação, tentando nos fazer perceber que eles trabalham e trabalham todos os dias, mas eles nunca conseguem obter a recompensa do seu trabalho. Primeiro deles, versículo 5. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O autor nos chama a olhar para o sol. O sol trabalha todos os dias, não é assim? Ele se levanta todos os dias e se põe todos os dias. Todo dia o sol faz o seu percurso. Veja, é claro que o autor aqui não tem uma perspectiva heliocêntrica, como nós temos, né? A gente sabe que é a Terra que se move em torno do Sol. A não ser que você seja um terraplanista, está voltando bastante isso hoje em dia, mas se você não for, é a Terra que se move em torno do Sol. Mas é claro que o autor fala da perspectiva do observador. Então ele diz, o Sol faz o seu trabalho todo dia. Ele se levanta e ele passa o dia inteiro trabalhando até terminar o seu serviço. Mas veja, o Sol trabalha todo dia. Inclusive hoje é dia de descanso, mas está aí o Sol trabalhando. Ele termina a sua obra no fim do dia. No dia seguinte, já percebeu que o Sol vai ter que começar o seu trabalho do zero? Ele vai nascer exatamente do local onde ele nasceu no dia anterior. Por mais que ele trabalhe, o trabalho dele daquele dia não aproveita para o próximo dia, para o dia seguinte. O segundo exemplo que o autor nos traz é o trabalho do vento, versículo 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. O autor pede que nós olhemos agora para o vento. O vento também trabalha o dia inteiro, inclusive agora está trabalhando em meu favor aqui. O vento trabalha todos os dias e ele vai para o norte, para o sul, para cá, para lá. É o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que o vento vai para onde? Para onde quer, não é isso? É livre. Ele vai para um lado, percorre a terra inteira, mas já parou para perceber que ele nunca termina de trabalhar? O vento nunca acha um lugar pronto, agora é aqui que eu vou ficar. O vento não se aposenta, né? Ele não acha um local da sua estadia final. Ele trabalha, mas ele nunca consegue obter lucro do seu trabalho. E o terceiro exemplo que o autor nos traz são os rios. Versículo 7. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. É curioso o que o autor nos chama a perceber aqui, né? O rio passa anos e anos e anos desaguando no mar e o mar nunca enche. Hoje a gente saberia responder essa pergunta. Ele não enche por causa da evaporação de águas, né, para o céu. Mas não estraga a brincadeira do autor aqui, né? Ele quer nos mostrar que o rio também, tal qual o sol e tal qual o vento, trabalha incessantemente, mas ele nunca consegue terminar aquilo que ele supostamente está fazendo. Ele nunca consegue terminar de encher o mar. Vejam 3 detalhes interessantes. O sol é o mais alto de todos. O vento é o mais livre de todos. E os rios são os mais fortes de todos. E mesmo assim, eles não conseguem vencer o que é dito no versículo 3. Eles trabalham e não conseguem ter lucro. O mais alto, o mais livre, o mais forte. O que é que o autor está nos mostrando? É que se a própria terra não consegue obter o seu lucro, nós também, seres humanos, não conseguimos. A terra parece ir numa direção e nunca chegar aonde ela quer chegar. E aí essa realidade é aplicada a nós, seres humanos, no versículo 9. Esse ponto aí, dos versículos 5 a 7, deu para ficar claro? Vejam como o autor vai aplicar isso aos seres humanos agora no versículo 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Até aqui. Ele agora aplica aos seres humanos e ele vai mostrar que assim como o trabalho do sol, dos ventos e dos rios é repetitivo, o trabalho do homem é repetitivo. Agora nós vamos entender por que ele diz que o homem não consegue ter lucro na vida.
Ele não consegue ter lucro porque tudo aquilo que o homem faz precisa ser repetido. E aí agora eu preciso dar alguns exemplos aqui. Eu selecionei alguns bem da realidade, principalmente de vocês. Pense aí naquele dia que você tira para fazer uma faxina em casa. Pense nesse dia aí. Você tira aquele dia só para isso. Você varre, passa pano, não é isso? Lava as roupas, passa, dobra, guarda, lava a louça, que mais? Limpa os banheiros, perfuma, arruma, passa lustramóveis. É tanta coisa. Tá vendo, Guarda? Oi. Desentope a pia se precisar. Enfim. Pois é, quando a faxina termina, que a casa fica toda limpa, fica tinindo, qual é a primeira reação que bate? Satisfação, não é isso? Trabalho concluído. Agora pergunta, a limpeza dura para sempre? A duração da limpeza depende de que horas o marido vai chegar em casa, né? Ou os filhos, né? Exato. Eu sabia que esse exemplo ia tocar você. Põe a pia. Zuzinha botando lá, né? Entenderam qual é o ponto aqui do autor? Existe uma recompensa. Você limpa a casa e a casa fica limpa, mas veja, essa recompensa não é eterna. Não é lucro. Exato. Você não fica com o lucro, você até desfruta dele por um certo tempo. Mas ele não fica com você. Isso lembra a ideia de vaidade. Lembra? Versículo 2. Como poeira, ou melhor, como fumaça, como algo que rapidamente se dissipa. Há uma recompensa, mas ela é efêmera, ela é passageira. A gente poderia usar vários outros exemplos. Você arruma o menino, dá banho, arruma, tal. Ele vai permanecer eternamente limpo? Não. É só ele vir para a igreja, né? E encontrar os amigos. Vejam, a faxina, a criança que volta a se sujar. Eu coloquei um exemplo aqui pensando em algumas pessoas. O professor passa o ano inteiro preenchendo as suas cadernetas, não é isso? Ao fim do ano, chegou dezembro, espera-se que as cadernetas estejam preenchidas. Aí vem o quê? A recompensa, as férias de fim de ano. Mas ao fim de janeiro, lá estão as cadernetas de novo, né? A gente poderia aplicar isso a diversas coisas. Por exemplo, está aqui a recompensa do meu trabalho. Daqui a pouco eu vou terminar. E eu espero ir para casa satisfeito com o resultado. Mas amanhã volta a necessidade. Amanhã eu tenho que começar de novo o trabalho de preparar um estudo. Isso acontece com quem prega, com quem ensina. Vejam, todo e qualquer trabalho que nós façamos nessa vida dá uma recompensa, mas essa recompensa é bastante transitória. Ela não permanece, ela é efêmera. Os engenheiros dizem que uma construção, por melhor que seja feita, após 50 anos tem que ser reformada. É o tempo que eles dão. Você pode fazer a fundação de titânio. Após 50 anos, a fundação, a construção, precisa ser revisitada. É disso que o autor está falando aqui. Por isso que ele diz que tudo que você fez, você vai voltar a fazer. Você não consegue produzir nada que seja definitivo nessa vida. E a gente pode aplicar isso, irmãs, a questões até mesmo mais profundas. E aí coloca a nossa cabeça um pouco em parafuso. Não importa o quanto você cuide da sua saúde. Você vai conseguir obter vida eterna? Não. Há uma recompensa. Se você viver como um louco, você vai morrer com 32 anos, né? Parecendo que tem 80. Muito mal. Há uma recompensa. Veja, o autor não está dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve buscar as coisas, mas ele quer que você tenha uma noção real de qual é a recompensa. Você pode cuidar o quanto for da saúde. A vida não vai se tornar eterna, por maior que seja o trabalho. Eu confesso, irmãs, que eu me incomodo
com como algumas pessoas têm se tornado assim, excessivamente, eu não sei se a palavra é cautela, mas assim, não tem aquelas pessoas que criam 60 regras sobre o que é bom para comer, o que é que não é, sabe? E aí assim, olha, uma coisa que eu já entendi na vida, debaixo do sol, todo alimento faz bem e faz mal. Tudo excessivo faz mal. Não adianta. Porque um vem dizer que tal coisa dá não sei o quê, aí um segundo depois, mas é bom para isso. Então, no fim das contas, o autor está falando mais ou menos disso. Vou levar para um nível mais profundo da coisa. Não importa o quão bem cuidado, ou melhor, não importa quão boa seja a criação que nós demos aos nossos filhos, não importa o quão bem nós cuidemos deles, eles vão morrer. Eu sei que é muito difícil a gente pensar nisso, né? Mas nós criamos e colocamos seres humanos no mundo, cuidamos dele como se fôssemos nós mesmos, mas até isso a recompensa não vai ser eterna. Eles vão encontrar o fim da sua vida também. Então vejam, a perspectiva do autor é que nós precisamos entender que toda e qualquer recompensa que esse mundo reserva para nós é passageira, é efêmera. É por isso que o autor vai dizer algo bastante profundo no versículo 8. Veja aí, comecinho do versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Ele diz que por causa disso, a vida é uma canseira. Veja que ele não diz cansativo. Ele diz canseira. As palavras têm pesos diferentes, né? O autor diz que, visto por esse prisma, ou seja, pelo prisma das recompensas que a gente tem aqui, a vida se torna deprimente, canseira, porque você trabalha, mas nunca obtém nada que seja perene, nunca obtém nada que seja durável. Esse versículo 8, o começo desse versículo 8, nos lembra um pouco o mito de Sísifo. Já ouviram falar disso, dessa história? Desse homem Sísifo? Ele é um personagem da mitologia grega. Ele morreu e, como ele foi uma pessoa má, Zeus teria condenado ele a um trabalho eterno. Quando ele foi para o mundo dos mortos, governado por Hades, na mitologia grega, Zeus colocou uma condenação sobre Sísifo. Ele deveria rolar uma pedra para o alto de uma montanha. Só que toda vez que ele chegava quase no cume da montanha, uma força sobrenatural derrubava a pedra. E ele foi condenado a passar a eternidade fazendo isso. Houve um escritor russo chamado Dostoiévski que viveu o mito de Sísifo. Ele foi preso na Sibéria e, como forma de tortura, os seus torturadores obrigavam Dostoiévski eles colocavam 2 tonéis de água e esse escritor passava o dia inteiro enchendo um tonel e, quando terminava, enchia o outro. Enchia um, enchia o outro, como forma de tortura mental. Desse exemplo de Sísifo surgiu uma expressão chamada trabalho de Sísifo. Ou seja, quando alguém faz uma coisa que não vê sentido, chama aquilo de trabalho de Sísifo. Salomão está dizendo que, vista nessa perspectiva, a vida é como se fosse um trabalho de Sísifo, como algo repetitivo. Você faz, e nunca consegue obter nada que seja durável. É por isso, irmãs, que nós nunca conseguimos nos satisfazer com nada. Veja o complemento do versículo 8. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Vejam, o autor aqui está nos mostrando uma ironia. Ele diz no começo do versículo 8 que a vida é uma canseira, que a gente nunca consegue obter satisfação, mas, mesmo assim, a gente nunca cansa de procurar. Por isso que ele diz que, apesar de ser canseira, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Essa vida nunca consegue dar para nós satisfação total, completa, mas a gente nunca se cansa de procurar nela. É isso que o autor está dizendo. Vocês entenderam isso que eu falei? Por isso que um autor chamado Emílio Garofalo Neto diz o seguinte: o que hoje parece satisfação, amanhã já é fome. O que hoje parece satisfação, amanhã já é fome. Já percebeu como nós enjoamos rapidamente das recompensas que a vida dá? Isso começa na infância. Quando a criança ganha um brinquedo, qual é a primeira reação dela em relação àquele brinquedo, se ela gostar? É a vida da criança. Vai dormir com ele, dá banho, se for boneca. Depois de algumas semanas,
está se acabando nos cantos, né? E logo é necessário um novo brinquedo. Essa experiência das crianças, a gente vai replicando isso em outras coisas ao longo da vida. Quando eu estava no ensino médio, quando eu estava no ensino fundamental, eu não gostava do ensino fundamental, eu queria estar no ensino médio, porque era o pessoal do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu acho que hoje as designações são outras, o que já mostra que eu não sou tão jovem assim, né? Mas o pessoal do ensino médio é que fazia simulado, tinha aula à tarde, tinha aula dia de sábado, então eu queria estar no ensino médio. Mas quando eu entrei no ensino médio, eu já não queria estar na escola, porque a escola é chata. E aí qual é o próximo sonho que o jovem cria? Passar no vestibular. Quando isso acontece, há uma grande recompensa, uma grande satisfação. Eu passei a máquina, quando eu passei na faculdade, passei a 1. A 0 eu não tive coragem, mas a 1 eu passei. Há uma grande satisfação. Passa o primeiro ano, o segundo ano da faculdade, a satisfação já não é a mesma. Já é insatisfação. Quando eu estava talvez eu nem se lembre disso, a gente foi contemporâneo na faculdade. Nos últimos meses de faculdade, eu lembro que eu brincava com meus colegas que tinham entrado comigo ao mesmo tempo. Eu entrei na faculdade logo depois da escola. A gente brincava se perguntando qual seria o maior prazer, de quando entrou na faculdade ou quando vai sair dela. A gente perguntava isso. No último dia, quando eu apresentei o TCC, que saí, que não havia mais nada para eu fazer dentro da faculdade, eu confesso a vocês que a vontade era sair chutando tudo, depredando a faculdade e ir embora. O que hoje é satisfação, daqui a algum tempo será fome. Será fonte de insatisfação. Depois da faculdade, qual é o sonho que a gente cria? Ingressar no mercado de trabalho. Mas depois de alguns anos, depois de algum tempo, isso já não satisfaz. Então a gente quer... Exatamente. Como demora muito para aposentar, a gente vai criando algumas coisas no meio do caminho. Mestrado, doutorado, né? Não é isso? E aí, um dia a gente alcança aquilo que muitas pessoas projetam como sendo aí, de fato, o começo da vida, a aposentadoria. Mas a natureza humana não muda. Né? Depois de um tempo de aposentado, pode ter certeza que a insatisfação aparece de novo. Você vai precisar criar outro tipo de meta. Perceberam o que é que Salomão está dizendo? Muito embora a vida seja canseira, ela não nos faz cansarmos de procurarmos satisfação, lucro nela. E aí a gente entra nesse trabalho de Sísifo. E aí muita coisa entra nisso, irmãs. Próximo estudo eu vou entrar mais profundo nisso. Mas aí entram filhos, casamento, amizades, conquistas, bens, posses, aquisições. A gente passa a vida inteira projetando nessas coisas o lucro que essa vida debaixo do sol não consegue nos dá. É por isso que um autor chamado Derek Kidner, comentarista de Eclesiastes, ele diz o seguinte: como o oceano, os nossos sentidos são alimentados mais e mais, mas nunca se satisfazem. Como o ciclo da natureza, a nossa história está sempre retornando, deixando de cumprir a sua promessa, e a jornada continua sem nunca chegarmos ao destino. Às vezes não parece que a vida é assim, que há um destino para se chegar, mas a gente nunca consegue de fato chegar nele. Não tem uma música de Roberto Carlos que se chama Além do Horizonte? Já ouviram essa música? Já perceberam? Já pararam para pensar nessa música? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo para a gente sonhar. Deu branco. Onde a gente pode Se deitar no campo, tal, desfrutar do canto dos pássaros na grama. Ele descreve um lugar paradisíaco, que é o que a gente está buscando na vida. Mas perceba que a música diz que esse lugar fica onde mesmo? É possível chegar no horizonte? O horizonte é, por definição, um lugar inalcançável. É exatamente disso que Salomão está falando. E aí vejam, versículos 9 e 10, prosseguindo para onde a gente parou, o autor vai falar de novo. 9 e 10. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. O autor disse que não é possível fazer nada novo na terra. Vejam, a gente precisa entender essa ideia de nada novo dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. É claro que o homem consegue fazer coisas novas. Ele consegue. Por exemplo, o homem passou séculos e séculos
tentando descobrir como ele poderia voar. E ele conseguiu fazer isso, não é isso? No finalzinho do século XIX ou começo do século XX, existe essa discussão aí se foi os irmãos Smith, né? Ou se foi o nosso... Como é? Ou se foi Santos Dumont, mas um deles inventou o avião. E o homem voou, e voa até hoje. E voa muito bem, para falar a verdade. Veja, isso é algo novo. O homem não voava, não se transportava via ar. E conseguiu fazer isso. Mas não é disso que o autor está falando. Ele está dizendo que por mais que o homem invente, inove, renove, ele não consegue criar um mundo novo. É isso. Vejam, hoje o homem pode voar, ele pode andar de avião, você pode ir para São Paulo de avião, saindo de Recife, 2h30, 3 horas, você está em Guarulhos. Há 60 anos atrás as pessoas iriam de ônibus, e há 120 anos atrás iriam em animais. O homem inovou, ele fez algo novo. Mas veja, apesar de toda essa inovação, a distância ainda é para nós uma dificuldade. Isso não mudou. Pode falar, Alice. Ele pode ter inventado formas de desfrutar daquilo que já existia. Ele não criou o voo em si, porque as aves já faziam isso desde sempre. Isso. Mas ele adaptou a sua realidade como ser humano, sem criar para voar, o evangelho para lá. Ele não é capaz de criar um mundo perfeito. Veja, tem um versículo aí. Deixa eu ver até se eu acho aqui. Veja o versículo 15 do capítulo 1. Vejam que coisa interessante Salomão diz. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. O autor diz que esse mundo é torto, é quebrado, e não existe maneira de você endireitar ele. É exatamente isso que o autor quer dizer quando ele diz que você não pode fazer nada novo. Você não pode desfazer os defeitos que esse mundo tem. A gente hoje se comunica via WhatsApp, enquanto as pessoas de 2 séculos atrás mandavam cartas, mas o fato é que a distância para nós ainda é um empecilho. Isso não mudou. Nós não criamos um mundo novo. Mesmo assim, irmã, se você parar para perceber, você vai descobrir que o mundo está sempre prometendo um mundo novo. A nossa cultura é até que horas? 10h30, né? A nossa cultura está sempre prometendo um mundo novo. Por exemplo, todo fim de ano você ouve essa promessa. Na Rede Goebbels, na Rede Globo. Qual é a música de fim de ano da Globo? Já pararam para pensar na música de fim de ano da Globo? Eu estou usando a Globo só como exemplo, mas veja o que ela diz. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Todo fim de ano, um elemento da cultura promete que você vai conseguir chegar no mundo novo. Você viu a ideia de novo 3 vezes aqui? Novo dia, novo tempo, novos dias. E quando esses novos dias chegarem, todos os seus sonhos serão realidade. Já parou para perceber como o mundo ele tenta nos dar a ideia de que é possível endireitar aquilo que é torto, como o autor diz? Por exemplo, quantas vezes você já não ouviu dizer que a educação é a única coisa que pode mudar o mundo? Já ouviu essa frase? Salomão discorda. Salomão não acha que a educação pode mudar o mundo. Vejam, na última lição que eu trouxe sobre Esther, eu lembro que eu disse que nós podemos reformar o mundo, mas não redimi-lo. Lembram disso? Salomão concorda, Salomão curte. Não é possível mudar o mundo, só é possível reformá-lo. Mas veja que o mundo, a cultura está sempre nos dizendo, você pode mudar o mundo. Todo mundo já ouviu falar aqui da Unesco, né? É uma fundação, uma organização ligada à ONU, e ela tem um projeto, talvez a Regiane saiba dizer melhor, relacionado a 8 atitudes que podem mudar o mundo. E aí é o que mesmo? Cuidar do meio ambiente, a fome, né? Então, acabar com a fome. A criança, e aí vai jovem, adolescente. Agora, a propaganda da Criança Esperança agora diz que a educação é a esperança. Exatamente. A educação é a esperança para mudar o mundo. A vacina. Não tem exemplo mais atual. Vejam, essas coisas, diga-se de passagem,
principalmente as metas da Unesco, em si são boas. Mas o problema é que o mundo quer que a gente ache que essas coisas podem mudar o mundo, podem nos levar para o paraíso, para o mundo novo, quando isso não é possível. E quando a gente fala, meus irmãos, minhas irmãs, de Brasil, aí essa realidade é ainda mais presente. Quantas vezes você já não ouviu candidatos à presidência dizerem que eles vão mudar o Brasil? Não é? Isso não é de hoje, não. Se você parar para pensar, Getúlio Vargas prometeu que ia mudar o Brasil. Juscelino Kubitschek disse que ia fazer o Brasil se desenvolver 50 anos em 5. Lembra disso? 50 anos em 5. Os militares prometeram muito desenvolvimento, trouxeram e acabaram com a moeda da sua época, com a inflação. Quantas moedas o Brasil já teve mesmo? E a nossa moeda nunca consegue se comparar ao dólar, por exemplo. Esses dias eu vi um exercício assim, uma personal trainer chegava para um senhor e dizia, vamos fazer um exercício. Faça o exercício real. Aí ele caía no chão assim. Exercício dólar, ele levantava. Vejam, quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de promessa? Já perceberam que os governos costumam se batizar com a palavra novo? Aqui no nosso município teve um governo que se batizou de certeza de um novo tempo. Vejam, falando sério aqui, eu não estou fazendo nenhum tipo de referência direta. Todos eles têm esse tipo de enfoque, mas novo tempo, nova administração. Já percebeu que quando os governantes querem se reeleger, eles usam esse tipo de frase assim? É preciso avançar. Não podemos retroceder. Qual é a ideia que está por trás disso? Você precisa votar em mim porque eu vou lhe levar para o mundo novo. Você não pode ficar no mundo velho. Vocês conseguem perceber, irmãs, como a cultura tenta nos ensinar que esse mundo pode se consertar, que você pode viver no mundo perfeito aqui? Enfim, se eu fosse partir para outros exemplos aqui, a gente não ia terminar. Salomão disse que tudo isso é vaidade. A gente vive num mundo velho, com seus problemas, e não há nada de novo. Às vezes a gente tende a achar que há coisas novas. Por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas mais velhas dizer assim, essa geração de hoje, ela é isso, é aquilo outro. Irmãs, já existia. Pode ter certeza. Aquilo que a geração anterior critica na geração de hoje, a geração anterior a essa já criticava na geração. Não existe nada de novo. Os problemas do mundo são antigos. Existe reformulação dos mesmos problemas, mas os problemas em si estão aí desde sempre. Pode falar, Roberto. Isso. Adão e Eva estavam no paraíso. Perfeito. Tinham comunhão com Deus. Tinha um lugar melhor. Nossa irmã aqui contou de forma belíssima ali. Perfeito. Às vezes a gente pensa, né? No paraíso, aquela forma formal, né? É. Adulta, mas realmente Deus criou tudo lindo, estava tudo maravilhoso. Mas aí a satisfação já nasce com a gente, né? Perfeito, muito bem observado. O resumo até o versículo 10 é: você vive num mundo velho, não é novo, com seus problemas, quebrado, e esse mundo nos coloca numa eterna mesmice que não permite que a gente tenha satisfação total nele. Alguém poderia olhar para esses versículos e dizer assim, é verdade. Não, Salomão está certo. Realmente nessa vida a gente não encontra felicidade e recompensa eterna. Mas existe um jeito. Existe um jeito de você fazer algo eterno. É deixando um legado. Então eu vou fazer isso. Eu vou viver uma vida, fazer grandes feitos, para que mesmo depois que eu morra, eu nunca seja esquecido. Já ouviram falar da história de Aquiles? Aquiles de Troia. Na verdade ele não era de Troia, mas ele lutou na guerra de Troia. Tem uma cena do filme, né, Troia, em que a mãe de Aquiles diz, olha, se você for para a guerra, você vai morrer, mas você nunca será esquecido. E Aquiles vai para a guerra com esse objetivo, de nunca ser esquecido. No versículo 11, o autor vai lidar com isso. Veja o que ele diz. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Salomão está dialogando com essas pessoas aqui. Ele está dizendo, olha, até mesmo a sua memória, o seu legado, não permanecerá eternamente. E a gente poderia fazer um exercício aqui muito fácil. Todo mundo aqui sabe o nome do seu pai e de sua mãe, não sabe? Todo mundo aqui sabe o nome de seus 4 avós, né?
Ou não, ou talvez nem todos. Agora, alguém aqui sabe o nome de seus 8 bisavós? Alguém aqui sabe o nome de seus 16 tataravós? Sabe? Como não, dona Socorro? No máximo. Acima disso, alguém sabe o nome de um? O que é que o autor está nos mostrando? Assim como você não sabe quem foi seus antepassados que viveram há 3 ou 4 gerações, se prepare, porque daqui 3 ou 4 gerações ninguém saberá quem foi você. Homem, amanhã. É. E aqui nós terminamos então o versículo 11. Vejam, a mensagem então é: tudo é vaidade. Você não consegue obter proveito perene nessa vida. Alguém poderia dizer assim: rapaz, que velho ranzinza esse Salomão. Seu lunga é pouco para ele. Quanto pessimismo, né? Mas, irmãs, entendam, a gente só vai chegar a essa conclusão, estou terminando aqui, a gente só vai chegar a essa conclusão se nós não entendermos por que o mundo é assim. Aí eu vou terminar com isso. A gente precisa entender por que o mundo ficou desse jeito. A Roberta já introduziu esse assunto, mas abra sua Bíblia aí rapidinho em Romanos 8:20. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Perceba a conexão desse versículo com Eclesiastes. Romanos 8:20. Abram todos aí nesse livro, nesse texto. Romanos 8:20. Vejam o que Paulo diz. Pois a criação está sujeita a quê? A vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo está dizendo que o mundo, quando foi criado, ele não era assim. Ele era bom. O mundo, como Deus o fez, ele conseguia dar felicidade total ao homem. O homem conseguia se satisfazer no mundo que Deus fez. Deus fez tudo muito bom. Quem sujeitou o mundo a essa ordem de coisas foi o homem, por causa do seu pecado. E aí o mundo, a criação foi sujeita à vaidade. É por causa do nosso pecado que o mundo passou a ter esses problemas inconsertáveis. É por isso que o mundo, tudo que é debaixo do sol, não consegue nos dar felicidade. Porque nós quebramos esse mundo de uma maneira que nós não conseguimos consertá-lo por causa dos nossos pecados. É por isso que não há nenhum ponto debaixo do sol onde haja solução final. A gente não consegue consertar o mundo, irmãs, com educação, com política pública, com o que quer que seja, porque a solução não está em nenhum ponto do mundo. O mundo é o problema. A solução só pode vir de fora do mundo, de cima do sol. Lembra que a Salomão fala debaixo do sol? Debaixo do sol está tudo quebrado. Algumas coisas ainda servem. Não foi tudo estragado, mas em si está quebrado. A solução só pode vir de fora. E aí veja agora Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Aqui a gente termina. Apocalipse 21, 5. Palavras do Senhor Jesus Cristo agora. Tente enxergar novamente a conexão com Eclesiastes nesse texto. Apocalipse 21, versículo 5. Deixa eu abrir aqui também, porque eu só citei uma parte aqui. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço o quê? Novas todas as coisas. Até aqui. Lembra lá de Eclesiastes? Quando Salomão diz, olha, quando alguém disser que isso é novo, não acredite, porque é velho. Ninguém consegue fazer nada novo. Compare com as palavras de Jesus. Ele diz, eu faço novas. O homem não consegue fazer nada novo, mas apenas um homem conseguiu fazer alguma coisa nova. Você consegue perceber que a encarnação do Verbo, quando Jesus se fez homem, quando ele morreu e ressuscitou, ele interrompeu a mesmice do mundo? Ele fez algo novo. Algo novo entrou no mundo quando Cristo ressuscitou. Um elemento de cima do sol habitou debaixo do sol. O que nos leva à conclusão, minhas irmãs, de que se nós queremos obter proveito nessa vida, se nós queremos ter alguma recompensa que dure,
a gente precisa buscar em alguém que está acima do sol. O único que consegue fazer alguma coisa nova, o Senhor Jesus Cristo. E aí a nossa esperança é a de que um dia o mundo de cima do sol vai descer para debaixo do sol. E aí nós teremos aí, nesse mundo sim, recompensa eterna, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo, nós vamos olhar aí do capítulo 1, versículo 12, até uma boa parte do capítulo 2. E aí nós vamos desenvolver o tema de hoje. Salomão vai nos dizer que ele procurou em muitas coisas essa recompensa. Nenhuma delas ele encontrou. Depois ele vai falar um pouco sobre a morte, nós vamos pensar sobre isso. A partir do capítulo 3, o bolo do livro nos mostra como é que nós vivemos a vida sabendo que esse mundo está quebrado. Depois eu falo mais sobre isso. E só no final do livro é que o autor vai nos dar as notas de esperança nessa vida debaixo do sol. Tá certo? Eu espero que vocês estejam aqui para acompanhar essa sequência para a glória do Senhor. Amém? Até semana que vem, se Deus permitir. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade.